O ano era 1970. O Brasil gritava campeão. No México, sob o sol do Estádio Azteca, a seleção mais bonita da história do futebol passou por cima de todo mundo. Goleou a Itália por 4-1 e levantou, definitiva, a taça Jules Rimet. A taça do mundo é nossa, mas era também o país que calava o próprio povo. Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca. O mesmo país que, meses antes daquela Copa, calou João Saldanha. O treinador comunista que classificou a seleção invicta, que montou as feras e que, pressionado pelo general Médici a escalar um jogador por encomenda, respondeu: nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Dito isso, foi demitido. 78 dias antes da estreia. O Brasil inteiro gritava na arquibancada. E fora dela, quem ousava falar era silenciado, preso, exilado, desaparecido. Três anos depois daquele grito, em 1973, nasce outro grito. Mas esse vinha invertido. Em vez de erguer a voz, ele se ajoelhava. Em vez de comemorar, suplicava. Era um grito em forma de liturgia, de súplica e de poesia. E ele dizia assim: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Hoje eu vou te mostrar como uma prece de joelhos pode ser o grito mais alto que um país amordaçado já deu. E por que, 53 anos depois, com a Copa voltando para a casa de quem mandou o Brasil calar a boca, essa mesma prece voltou a fazer um silêncio ensurdecedor? A história da canção começa numa Semana Santa. Chico Buarque tinha acabado de voltar do exílio na Itália. Gilberto Gil tinha voltado do exílio em Londres. Os dois, perseguidos pelo regime militar, se reencontraram num país que continuava sob a bota. A gravadora pediu que compusessem juntos uma música para um grande festival, o Fono 73. Marcaram um sábado para escrever. Era sábado de Aleluia. E é aqui que a poesia faz a sua primeira mágica, porque a data não é detalhe, a data é a chave. Sábado de Aleluia é a véspera da ressurreição. É o dia em que Cristo está morto e o mundo segura a respiração. E foi nesse dia, com a liturgia acionada, Gil puxou um verso do Evangelho. No Horto das Oliveiras, na noite antes de ser crucificado, Jesus se ajoelha e reza ao Pai: Afasta de mim este cálice. Tira de mim este sofrimento. Se for possível, que essa morte não me toque. Chico e Gil pegaram essa prece de Cristo e a transformaram em prece do brasileiro comum, debaixo da ditadura. O cálice de Jesus era o martírio. O cálice do brasileiro era o regime. Mas tinha um trocadilho escondido dentro da palavra. Cálice, dito em voz alta, é também um imperativo. Cálice. A mesma palavra que pede a Deus que afaste o sofrimento é a ordem que a censura grita na cara de quem fala. Reza e mordaça na mesma sílaba. Quando o brasileiro cantava cálice, ele estava ao mesmo tempo suplicando e denunciando a própria ordem de calar. O regime entendeu na hora. A música foi proibida. E no palco do Fono 73, quando Chico e Gil tentaram cantá-la ao vivo, a repressão simplesmente cortou o som dos microfones. Eles continuaram cantando, sem voz. A imagem é perfeita. Dois homens com a boca se mexendo e nenhum som saindo. O cálice, executado ao vivo, na frente de todo mundo. A canção só conseguiria sair em disco 5 anos depois, em 1978. 5 anos engasgada na garganta do país. Olha, eles estão apurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, de Galson, não estava no programa, não. Pai, afasta de mim esse cálice. Repare na posição do corpo. Quem reza essa frase está de joelhos. Está pedindo. Não há heroísmo na primeira imagem da canção. A rendição, a cansaço,
Há um filho falando com um pai que parece não responder. Pai, afasta de mim esse cálice. A metáfora que o regime exigia apontava para o pai da liturgia, enquanto o grito era para afastar o cala-a-boca que toda a nação sofria. Éramos todos dizendo: eu não aguento mais. De vinho tinto de sangue, Pai. E o que tem dentro do cálice? Na missa, o cálice guarda o vinho, que é o sangue de Cristo. Comunhão, sacrifício. Mas Chico e Gil fazem sangrar de verdade. O vinho tinto vira sangue tinto. De quem era esse sangue? Comungar ali era engolir a morte alheia e fingir que era hóstia. Como beber dessa bebida amarga? A pergunta não é se vai beber, é como. O verbo já assume que não há escapatória. O cálice será bebido. A única dúvida é como engolir aquilo sem se despedaçar. Tragar a dor, engolir a labuta. Dois verbos de quem empurra para dentro o que não pode botar para fora. A dor é engolida, o desespero é engolido, e junto com eles, engole-se a palavra. Engolir é a forma física do silêncio. Mesmo calada a boca, resta o peito. Você pode amordaçar a boca, mas ainda resta o peito que não nos deixa enganar. Ele dói para nos deixar atento do perigo imediato que o sufoco continua. A censura cala a voz. Não cala o que dói por dentro. Silêncio na cidade não se escuta. É um silêncio que ensurdece. A cidade inteira está muda, e essa mudez faz um barulho insuportável. É o som de milhões de peitos cheios e milhões de bocas trancadas. É exatamente esse silêncio que um filósofo brasileiro passou a vida estudando. E é hora de chamar ele para dentro da canção. Vladimir Safatli é filósofo, professor da USP. Num livro chamado O Circuito dos Afetos, ele faz uma pergunta incômoda. O que segura uma sociedade de pé? E a resposta dele é desconfortável. O que segura muitas sociedades de pé não é o amor à pátria, nem a razão, nem o contrato. É o medo. Safatli diz que o poder, desde sempre, governa fabricando medo. Um povo com medo é um povo que abre mão da liberdade em troca de proteção. Um povo com medo aceita o cálice, engole a bebida amarga e, principalmente, se cala. O silêncio da cidade não é falta de assunto, é medo organizado. É o afeto que o regime precisa produzir todo dia para continuar existindo. Tem uma coincidência que parece roteiro. Safatli nasceu em 1973, o mesmo ano em que Cálice foi escrita e proibida. O filósofo do medo e o grito contra o medo vieram ao mundo no mesmo ano. De que me vale ser filho da santa? A pátria amada, idolatrada, salve, salve. A mãe pátria dos cartazes, das propagandas, do Brasil ame-o ou deixe-o. Ser filho da santa é ser filho dessa imagem perfeita e mentirosa de Brasil que o regime vendia. Melhor seria ser filho da outra. A outra é o avesso da santa. É a pátria de verdade, suja, real, viva. O eu da canção prefere renegar a mãe idealizada e assumir a mãe real, ainda que ela não tenha medalha nem hino. Outra realidade menos morta. Porque a pátria oficial, a santa, é uma realidade morta, perfeita e morta, como uma estátua. A outra realidade, a real, é menos morta, tem menos pompa e mais pulso. Entre a santa embalsamada e a outra que respira, a canção escolhe respirar. Tanta mentira, tanta força bruta. E aqui a máscara cai de vez. Por baixo da santa, o que sustenta a imagem perfeita é isto: mentira e força bruta. A propaganda e o porão. O ufanismo e a tortura. A taça erguida e o grito engolido. As duas coisas, ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E é exatamente aqui que entra o segundo pensador desta canção. Walter Benjamin, filósofo alemão, judeu, que fugiu do nazismo e morreu em 1940 tentando escapar da Gestapo.
Pouco antes de morrer, ele escreveu uma frase que parece feita sob medida para a Copa de 1970. Benjamin disse: "Nunca existe um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie." Pensa no que isso significa para aquela seleção. A Copa de 70 é, talvez, o documento mais bonito da cultura brasileira. O futebol mais perfeito já jogado. E segundo Benjamin, esse mesmo documento de beleza é também um documento de barbárie. Porque ele foi erguido em cima de um regime que torturava. A taça brilhava na televisão enquanto o sangue escorria no porão. A santa e a outra. A glória e a barbárie. No mesmo gramado, no mesmo país, no mesmo ano. Cálice é a canção que recusa separar as duas coisas. Ela canta o sangue que estava dentro da taça. Como é difícil acordar calado. Acordar. Começar o dia já amordaçado, todo dia, da primeira hora à última. O silêncio não é um momento. É uma condição permanente, que recomeça a cada amanhecer. Se na calada da noite eu me dano. E aqui a palavra calada muda de sentido e fica ainda mais sinistra. A calada da noite. A hora em que as casas eram invadidas. A hora em que os carros sem placa paravam na porta. É na calada que o sujeito se dana. Quero lançar um grito desumano. E então, depois de tanto engolir, vem a explosão. Quero lançar um grito desumano. Desumano porque já não é mais um grito de gente civilizada, educada, contida. É um grito animal, de quem foi empurrado para baixo e só consegue gritar. Que é uma maneira de ser escutado. E o verso explica por que o grito precisa ser desumano. Porque é uma maneira de ser escutado. Num país onde a fala normal é cortada, onde o microfone é desligado, o único som que ainda atravessa é o grito que rompe a forma. Quando a palavra é proibida, sobra o uivo. Volta o Safatli, e agora ele fecha o raciocínio. Se o poder governa pelo medo, e o medo se manifesta como silêncio, então o gesto político mais radical não é falar bonito, é gritar. Safatli diz que precisamos sair da política do medo e inventar outra coisa. Uma política que não foge da própria vulnerabilidade, que assume o desamparo e, a partir dele, grita junto. O grito desumano de Cálice é exatamente isso. É o afeto do medo sendo rompido por dentro. É o peito calado que decide, finalmente, fazer barulho. Não para vencer pela força, para existir. Para provar que ainda há alguém ali dentro. Esse silêncio todo me atordoa. O silêncio atordoa. Volta à ideia. O silêncio não é vazio, é peso. Tanto silêncio que tonteia, que desorienta, que deixa zonzo. O excesso de mudez é o que o medo produz, de forma genuína. Atordoado, eu permaneço atento. Aqui está a atenção exata do brasileiro daquele tempo, e talvez de todo o tempo de exceção. Tonto de medo, mas vigilante. Calado, mas de olho. O corpo paralisado, a consciência acordada. Na arquibancada para qualquer momento. E olha a palavra que aparece, arquibancada. A mesma arquibancada que, em 1970, gritava campeão. A mesma multidão. Mas agora ela não comemora. Agora ela espera. Sentada, tensa, vigiando. O estádio do júbilo virou o estádio do pavor. Ver emergir o monstro da lagoa, pai. E o que a arquibancada espera ver? O monstro da lagoa. A coisa indizível que pode emergir a qualquer momento. O regime nunca é nomeado diretamente, porque não podia. Então ele aparece disfarçado de monstro, de bicho que sobe do fundo da água. A repressão como criatura, o terror como animal submerso, sempre prestes a subir. Afasta de mim esse cálice. Aqui Walter Benjamin volta com a ideia mais importante dele. Benjamin escreveu que, para os oprimidos, o estado de exceção não é a exceção,
é a regra. A gente acha que a violência do poder é um momento anormal, passageiro, que logo passa. Para quem está embaixo, ela nunca passa. O monstro da lagoa não é uma ameaça pontual. Ele mora na lagoa. Está sempre lá. O normal é ele. De vinho tinto de sangue. Por isso a arquibancada permanece atenta para sempre. Não existe o jogo acabar. O monstro não tira férias. Inclusive o próprio Vladimir Safatli acaba de publicar um livro que se chama A Ameaça Interna. Podemos, em outro momento, falar sobre essa ameaça interna atual. Se houver interesse, comente. Seguimos. De muito gorda, a porca já não anda. É o sistema empanturrado, inchado de tanto se servir, pesado demais para se mover. Um regime obeso de poder, corrupto até a imobilidade. E no meio do verso, pela primeira vez audível, a censura responde: cale-se. De muito usada, a faca já não corta. A violência virou rotina. De tanto reprimir, a repressão ficou banal, gasta, automática. É o estado de exceção do Benjamin de novo. A lâmina não corta mais porque cortar virou o normal. Ninguém estranha mais a faca. Ela faz parte da mesa. Safatli, em Ameaça Interna, diz ser a dessensibilização do sujeito, quando a violência é normalizada. Como é difícil, vai abrir a porta. Como é difícil abrir a porta. A porta do quarto, da casa, da fala, do futuro. Abrir a porta é o gesto mais simples do mundo, e ele se tornou impossível. E de novo, no meio da frase, cale-se. A ordem de calar invade até a tentativa de abrir. Essa palavra presa na garganta. E aí está nomeada a coisa toda. A palavra presa na garganta, não a palavra dita, nem a palavra engolida. A palavra entalada, no meio do caminho, que não sobe nem desce. O brasileiro de 1970 gritou. O mesmo brasileiro de 1973 carregava a palavra atravessada na garganta. Esse pileque homérico no mundo. Uma bebedeira de proporções épicas, digna de Homero. O mundo inteiro de porre. E não é um porre alegre. É o porre de quem bebe para suportar, não para celebrar. A embriaguez como anestesia coletiva. De que adianta ter boa vontade? O verso da exaustão. Não basta querer o bem. Não basta ser uma boa pessoa. Diante da força bruta, a boa vontade individual parece inútil. É o desânimo de quem percebe que a decência sozinha não derruba um regime. Mesmo calado, peito resta cuca. E volta o movimento da parte 2, mas mais fundo. Lá era, calada a boca, resta o peito. Agora é, calado o peito, resta a cuca. A repressão desceu mais um andar. Calaram a boca. Depois o peito. Mas ainda resta a cuca, a cabeça, o pensamento. A última fronteira. Você pode calar tudo, menos o que se pensa por dentro do crânio. Calaram o grito, o sentimento. Resta o pensamento por enquanto. Dos bêbados do centro da cidade. Os bêbados do centro da cidade. E aqui, quem acompanha o canal sente um arrepio de reconhecimento, porque já encontramos esse bêbado antes. No vídeo sobre o bêbado e a equilibrista. A gente viu como o bêbado é a figura que cambaleia, mas não cai. O bêbado é o sujeito em que ainda resiste, ao menos o pensamento, por vezes embriagado. Afasta de mim esse cálice. Em cálice, os bêbados do centro são os que ainda têm cuca quando todo o resto foi calado. São os últimos a pensar em voz alta, justamente porque o álcool tirou deles o medo de falar. Num país amordaçado, o bêbado é, por acidente, o homem mais livre da praça. Talvez o mundo não seja pequeno. E no fundo do poço, nasce uma desobediência. Talvez o mundo não seja pequeno. Talvez exista mais coisa do que esta prisão. Talvez haja saída.
É um talvez, frágil, mas é a primeira luz. E a censura, no susto, já responde: cale-se. Nem seja a vida um fato consumado. Ou seja, nada está decidido. O regime queria que tudo parecesse eterno, fechado, acabado. O verso responde que o futuro ainda está aberto. E é aqui que Walter Benjamin sorri. Para Benjamin, a esperança mora exatamente nisso. O passado não está morto e o futuro não está consumado. Nada é definitivo enquanto houver quem se lembre e quem grite. A censura, em pânico, dobra a dose. Cale-se, cale-se! Quero inventar o meu próprio pecado. Repare na soberania que esse verso reivindica. Se eu vou pecar, que o pecado seja meu, escolhido por mim, e não imposto pelo regime. É a recusa de viver dentro da moral do opressor. Até para errar, eu quero ser livre. 3 cálices agora empilhados. O opressor nitidamente em pânico, pois não conseguiram calar o pensamento. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero morrer do meu próprio veneno. Se eu vou morrer, que a morte seja minha. Que eu escolha o meu fim, e não que ele me seja servido naquele cálice de sangue. É a autonomia levada ao limite, dono do próprio pecado, dono da própria morte. E é por isso que a censura agora enlouquece. Pai, cale-se, cale-se, cale-se! Quanto mais o sujeito reivindica ser dono de si, mais histérica fica a ordem de calar. Quero perder de vez tua cabeça. E aqui o Safat lhe fecha de novo. A saída do medo não é a coragem do herói. É a coragem de assumir que se é vulnerável, mortal, falho, desamparado e mesmo assim insistir em ser dono da própria vida. O desamparo assumido vira potência. O sujeito que aceita que pode morrer é o sujeito que o medo não controla mais. Minha cabeça perder teu juízo. Minha cabeça perder teu juízo. Que a minha cabeça esqueça o teu juízo, as tuas regras, o teu controle. É um pedido de loucura como liberdade. Enlouquecer, aqui, é escapar. Se ter juízo é obedecer, então perder o juízo é a única forma de ainda ser livre. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. A imagem desce para a rua, para o asfalto, para os ônibus e caminhões do centro da cidade. Cheirar diesel é se atordoar de novo. É buscar uma anestesia tosca, urbana, suja. É a vontade de se intoxicar para não sentir. Ou simplesmente fazer o que desejar. Mesmo uma coisa absurda como essa. Porém, o maior absurdo é a obediência ao regime. A censura corta. Cale-se. Me embriagar até que alguém me esqueça. E a canção termina no verso mais desolador de todos. Me embriagar até que alguém me esqueça. Não para esquecer, para ser esquecido. Num país onde ser lembrado pelo regime significava ser vigiado, fichado, perseguido, o sonho final é sumir. Beber até desaparecer do radar. A liberdade possível, ali, é o esquecimento. E o último som da música é, de novo, a ordem. Cale-se. A prece que começou pedindo ao Pai que afastasse o cálice, termina pedindo para ser esquecida pelo mundo. Do ajoelhar ao desaparecer. Esse é o arco de um povo amordaçado. Cálice. E agora eu preciso te trazer para o presente. Porque tem uma coisa acontecendo exatamente agora que faz Cálice arrepiar de novo. Cálice. A Copa do Mundo de 2026 está começando, e ela acontece principalmente nos Estados Unidos. O mesmo país que, em 1964, apoiou o golpe militar que instalou a ditadura no Brasil. O mesmo poder que ajudou a montar a máquina que mandou o brasileiro calar a boca, está, meio século depois, recebendo o mundo inteiro para a festa do futebol. Cálice. E a máquina do cálice não morreu. Ela só trocou de farda. Olha o que está acontecendo. E cada um destes casos é real. Está documentado. Estão acontecendo agora. Cálice. Ayman Hussein, o atacante que classificou o Iraque para a primeira Copa do país em 40 anos,
foi detido por quase 7 horas ao desembarcar em Chicago. Revistaram o celular dele. O fotógrafo da seleção iraquiana foi barrado e mandado de volta. Omar Abdul Qadir Artan, somali, eleito o melhor árbitro da África em 2025, o primeiro somali a apitar uma Copa, chegou a Miami com passaporte diplomático e visto. Foi interrogado por 11 horas, levado para uma cela e colocado de volta num avião para Istambul, sem explicação. E a FIFA, em vez de defender o próprio árbitro, declarou que não se mete. Quem manda no visto é o governo anfitrião. A FIFA validou o cálice. A seleção do Uzbequistão, dirigida por Fábio Cannavaro, campeão do mundo em 2006, foi recebida na pista com cães farejadores de droga e detectores de metal, obrigada a entregar os celulares. A seleção de Senegal teve até a sola do pé revistada na pista. A da Holanda, no mesmo contexto, não foi revistada. Cálice para uns, passe livre para outros. Vale a pena prestar atenção na Holanda. Talvez, só talvez com um tapete vermelho estendido a ela chegue na final. E quem sabe, vai saber, mas irei me calar. A delegação do Irã teve membros sem visto. Pediram que os jogadores entrassem só nos dias de jogo. Cálice foi escrita em 1973 para denunciar um cálice com farda verde-oliva. 53 anos depois, o cálice usa terno, carimbo de imigração e crachá da FIFA. A poesia de Chico e Gil precisou de metáfora, porque não podia dizer o nome do monstro. Hoje os nomes estão nos jornais, mas a ordem é a mesma. Cálice. Afasta de mim esse cálice. O silêncio, quando é imposto, não é a ausência de som. É o som mais ensurdecedor que existe. É o barulho de milhões de peitos cheios e milhões de bocas trancadas. É um grito calado. E um grito calado, quando finalmente vira música, atravessa 53 anos, atravessa um oceano, atravessa uma Copa do Mundo e continua trazendo reflexão de quem tem coragem de escutar. Cálice, eles mandam. E é justamente por isso que a gente canta. Eu quero te perguntar uma coisa. Que palavra está presa na sua garganta hoje? Qual é o cálice que você escuta no seu tempo, na sua cidade, no seu trabalho, na sua tela? Quando Chico canta que quer perder a cabeça e a cabeça perder o juízo, nessa Copa, quando se embriagar, não seja para que alguém nos esqueça, e sim, lembre-se de nós para comemorar o Hexa e gritar é campeão. Apesar de tantas contradições, alguma nação irá comemorar. Que sejamos nós.